Olá, querido estudante. Pensou que ia para onde, hein? Pensou que era férias? Claro que não, né? Eu tenho certeza que a sua preocupação foi a mesma nossa, tá? Com relação ao seu semestre. Então, pensando no semestre que você iniciou, tudo tranquilo, numa boa, não podemos em nenhum momento deixar isso parar, tá? Não é esse problema na saúde, que eu sei que é muito sério, que vai nos fazer parar, certo? Então, nossas aulas agora elas serão via Moodle. Nós iremos trabalhar com videoaulas, nós iremos trabalhar com chats, nós iremos trabalhar com questões do qual eu vou disponibilizar para vocês, tá? Artigos. Nós iremos trabalhar todo o nosso semestre normalmente. A diferença é que nesse instante nós vamos trabalhar um pouco virtual, tá ok? Então, não esqueça que você está fazendo disciplina com o professor Dimitri Pessoa, Física 1, e você precisa sim estudar todo dia para que a sua graduação ela tenha um grande valor lá na frente, ok? Bom, dando continuidade onde nós paramos, né, no capítulo 5 do nosso livro-texto, o nosso livro Resnick, Halliday, nós vamos continuar falando sobre força e movimento, tá? A princípio, para poder falar sobre esse assunto, é extremamente importante que nós venhamos a falar sobre as 3 leis de Newton, ok? De início, eu vou comentar aqui com vocês apenas sobre a primeira lei de Newton, que exatamente fala sobre a inércia, certo? Diz o seguinte: todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesses estados, a menos que uma força externa seja aplicada no corpo, fazendo com que ele mude sua condição de movimento ou de repouso. Então imagine o seguinte: imagine que você tem uma superfície perfeitamente polida, certo? Nada de atrito. Até então não falamos sobre atrito nesse instante. E nós colocamos ali um bloco, um caixote, tá? Em cima dessa superfície plana. Se você não aplicar nenhuma força a ela, o que é que vai acontecer? Ela permanece em repouso. E se por acaso você aplica uma força a ela, nela, o que é que vai acontecer? Esse corpo ele tende a se movimentar, tá? Um movimento retilíneo e uniforme. Se nenhuma força atuar nesse corpo que está se movimentando de forma retilínea e uniforme, ou seja, com velocidade constante, ele vai continuar assim infinitamente, tá? Vamos imaginar aqui, vamos observar aqui os 2 exemplos que eu trago para vocês, tá? Eu tenho aqui o exemplo de um vagão com uma pessoa dentro. Esse vagão ele está com movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele tem uma velocidade aqui, por exemplo, de 60 km por hora. O sujeito que está dentro dele também tem uma velocidade de 60 km por hora e está no mesmo sentido de movimento. No momento em que esse corpo ele começa a frear, o que é que vai acontecer? Ora, esse sujeito que estava se movimentando em linha reta vai tender a continuar nesse movimento em linha reta, certo? Em movimento retilíneo uniforme. E aí, a impressão que nós temos é que esse corpo vai ser jogado para frente, mas na verdade o corpo está querendo tender a permanecer nesse estado que ele estava antes de movimento retilíneo e uniforme, certo? De acordo com Newton, toda matéria possui inércia. A inércia de um corpo é a propriedade que esse corpo tem de resistir à mudança de sua velocidade. Somente conseguimos alterar a velocidade de um corpo aplicando sobre ele uma força, certo? Então aqui nós temos esse corpo que estava em um movimento retilíneo uniforme, começou a frear o vagão e o corpo foi direto, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um gifzinho, onde ele mostra um carro que vem com uma velocidade, essa velocidade constante, imaginamos constante, tá? Não podemos garantir nada, mas vamos imaginar que seja constante, e ele colide com o muro. Ora, se o carro estava com uma velocidade de 60 km por hora e ele tende ali a modificar o seu estado de forma brusca, o que é que vai acontecer? O corpo vai ser arremessado com uma velocidade de 60 km por hora, certo? Um segundo exemplo que eu tenho a mostrar a vocês é exatamente sobre o oposto, né? Agora eu tenho um vagão que ele está parado, o corpo que está dentro dele também está parado, ele não tem nenhuma velocidade, está aqui nesse eixo, certo? E ele vai começar a se movimentar. Quando ele começa a se movimentar, a impressão que nós temos é que o corpo vai ser jogado para trás, mas na verdade ele está tendendo a permanecer no mesmo eixo, mas o corpo vai ser jogado para trás. Por quê, professor? Porque está havendo uma variação da velocidade.
Agora nós temos um corpo que antes tinha uma velocidade igual a zero e agora tem uma velocidade diferente de zero, certo? Ou seja, ele está se movimentando. Eu vou mostrar aqui para vocês um gifzinho. Veja, o sujeito pegou, colocou carrinhos de compra dentro de um caminhão baú. No momento em que o motorista acelerou, a tendência desses carrinhos era de permanecer no estado onde eles estavam, permanecer em repouso. E aí, professor, eles vieram para trás? Não, veja, ele permaneceu no mesmo local. No mesmo local. Nós temos a ideia de que ele veio para trás. Ele não veio para trás. Foi o caminhão que foi para frente. E esses corpos, ou seja, os carrinhos, tenderam a permanecer no seu estado original, certo? No seu estado de repouso, ok? Então essa é a ideia fundamental sobre a primeira lei de Newton. Eu espero que você tenha tido aí uma melhoria no que você já leu sobre o assunto, no que nós já comentamos em sala de aula, certo? E não perca o foco, acompanhe a nossa próxima aula sobre a segunda lei de Newton, ok?